tenho recebido muitas mensagens falando sobre ansiedade e sobre depressão. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que nada do que eu trouxer para vocês, isso aqui é conhecimento, para vocês terem clareza sobre isso, mas vocês precisam buscar ajuda, né? Conforme o estado que vocês estiverem. Lembrando que você passa por estados depressivos, nós passamos, e por estados ansiosos, né? Eu vou explicar isso aqui para vocês e vocês vão entender como é isso. Não significa que eu estou depressiva ou que eu sou depressiva, que eu sou ansiosa. Não. Eu estou passando por um momento de apatia, de depressão, por um momento de ansiedade. Né? Não significa que eu sou. E às vezes nós temos a doença como uma patologia e a gente vive naquilo como se fosse normal e não é. É comum, mas não é normal, porque existe tratamento, tá? Então vamos começar. O que é a ansiedade e como ela se torna patológica? Primeira coisa que a gente vai ver. Então, essa dor, ela tem nome, tem história e tem raiz. O que a gente precisa entender é que a gente precisa compreender o que a gente sente com ternura e com firmeza. O primeiro passo para a cura não é remédio e nem nenhuma técnica. Embora eu vou trazer algumas ferramentas para vocês hoje que vai ajudar muito. Mas o primeiro passo para a cura é o entendimento real do que você sente. É você compreender como você age, quais são seus sintomas, quais são as suas emoções, como você é, quem é você. E isso eu venho falando não de forma tão clara assim como hoje, mas desde a nossa primeira aula, que nós precisamos entender e conhecer quem somos, conhecer as nossas sensações, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, a ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Isso todos nós temos. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós ficamos ansiosos. Por exemplo, se você passa por um perigo ou um susto, automaticamente você vai reagir àquilo porque é natural. Isso faz parte da nossa natureza. Isso foi criado por Deus como um mecanismo de defesa, né, para que a gente fosse mais ágeis diante de um perigo, diante de uma ameaça. Quando tem alguma coisa que nos ameaça, nós precisamos sentir ali aquilo tudo, o nosso corpo ele entra em movimento para quê? Ou para lutar ou para fugir. Então, ansiedade não é somente uma ansiedade patológica. Nós temos uma ansiedade biológica que é normal, né? Mas o que a gente precisa entender é quando essa resposta ela é ativada, ou seja, quando nós ficamos o tempo todo, mesmo sem um perigo real acontecendo, né? Com essa frequência desproporcional de sentir todos esses sintomas que eu vou trazer aqui para vocês, começa a tirar o nosso sono, tira a nossa paz, e aquilo começa a governar a nossa vida. É como o taquicardia, coração acelerado, um nó na garganta, sudorese, as mãos ficam suadas, qualquer coisa, você começa com tremores no corpo, então isso já é patológico. Então precisa prestar atenção quando você tem esse sintoma dessa forma, tá? Porque, como eu falei, a ansiedade é uma resposta do nosso corpo e da nossa alma ao medo que nós estamos experimentando, aquilo que aquilo que pode acontecer, né? Então, é um sistema de defesa, de alerta que Deus criou. Deus é perfeito, o corpo humano é perfeito. Tudo em nós funciona perfeitamente, porque nós fomos feitos perfeitos. A gente precisa aprender a compreender o nosso corpo, entender as nossas emoções mais uma vez, tá? Para que você consiga se libertar, né? Fazer esse movimento da cura, tá? Quando a alma ela perde a confiança, esse sinal que eu estou falando para vocês, essa defesa, ela nunca se desliga. Ela está sempre ativa. Aí a pessoa está sempre estressada, o cortisol está sempre alto, sempre elevado, e essa pessoa, provavelmente, ela vai ter uma patologia, né? É como se fosse, sabe, o alarme da nossa casa,
Nossa casa tem um alarme. Eu vou dar um exemplo aqui simples para vocês entenderem. A nossa casa tem um alarme. A ansiedade patológica, ela é mais ou menos assim. É como se esse alarme tocasse o tempo todo, mesmo sem ladrão, mesmo sem ninguém tentar entrar na nossa casa. É como se aquele alarme ficasse tocando. Ninguém dá conta de viver com o alarme soando o tempo todo dentro de uma casa. E assim é a pessoa que vive ansiosa, com ansiedade. O coração dispara, o pensamento fica acelerado e tudo você começa a evitar as coisas, como se tudo vai dar errado, pode dar errado. Não, eu não vou fazer porque eu não dirijo porque pode ser que aconteça isso. Eu não saio sozinho porque pode ser que aconteça isso. Não, eu não vou me apresentar, eu não vou falar com aquela. Até de falar com alguém, as pessoas têm ansiedade. Eu recebo muitas irmãs que têm uma dificuldade muito grande de apresentar, de tocar, por exemplo, de organistas, que já se tornou uma ansiedade patológica, porque não cuidou no início. Tem pessoas que não conseguem levantar na frente do povo na igreja, por exemplo, né, que nós estamos, a maioria de nós somos evangélicas aqui, e testemunhar, porque aquilo é um transtorno. A mente fica acelerada, o corpo trava, aí o que acontece? Nós começamos a nos afastar da realidade, porque a gente vive só na antecipação do que pode acontecer, do que pode ser ruim, do pior. Tá. 1 em 4 mulheres apresenta sintomas de ansiedade ao longo da vida. Agora nós vamos entender como é que ela se torna doença, né? Como é que ela se torna doença? Quando o medo é constante, mesmo sem um perigo real. Quando você está o tempo todo com medo, sem um perigo real, ela vai começar, né? Já começa a se tornar uma doença. A pessoa não consegue mais descansar, a pessoa não consegue mais sorrir, a pessoa não consegue mais viver o momento presente, porque ela está sempre fora da realidade. Quando o corpo adoece, automaticamente você começa a ter falta de ar o tempo todo, insônia o tempo todo, dores de estômago, tensão muscular, dores no corpo, os pensamentos intrusivos se tornam repetitivos, sempre aqueles mesmos pensamentos, sempre pensando coisas ruins, coisas difíceis, que nada vai dar certo. Não consegue mais confiar, essa é a realidade. Não confia mais nem em si mesma e nem consegue mais confiar em Deus, não consegue confiar em ninguém. Esse é o grito da alma, né? Então, a raiz da ansiedade feminina, nós vamos entender, o que acontece? A mulher, ela carrega em si mesma, né, uma sensibilidade muito dela, natural, de cuidar do outro, ao cuidado do outro. E isso torna a mulher muito vulnerável, por conta do excesso de responsabilidade, o excesso de cobrança. Então, são muitas coisas que vivem pressionando essa mulher é, no papel que ela representa. Como mãe, como esposa, como profissional, como filha, como cuidadora. É como se ela vivesse ali em um conflito. E o que é mais danoso é que é num mundo que nos faz acreditar que nós precisamos dar conta de tudo sem pedir ajuda, sem fraquejar. É como se nós tivéssemos que ser a Mulher Maravilha, né? Aquela mulher poderosa, e não, não é assim. Então, quando nós perdemos o eixo, sabe, esse eixo da confiança em Deus, quando a gente perde isso, o coração fica inquietante e aí a mulher começa a ficar ansiosa. Porque no fundo é como se você se sentisse órfã. Aí você quer controlar tudo, como se tudo dependesse de você. Começa a surgir a ansiedade. O controle, o excesso de controle, é você viver achando que é você quem faz, que é você quem pode. E não. O que a gente precisa aprender é que nós precisamos confiar. Nem tudo somos nós que temos que fazer.
É claro que nós temos responsabilidades, nós temos deveres, mas nós não podemos achar que nós precisamos controlar tudo e dar conta de tudo, porque caso contrário, nós vamos adoecer, né? Está escrito na palavra assim: não andeis ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Né? Olha isso. O que está dizendo nessa parte? Aquilo que você pode, você faz. Aquilo que você não pode, não adianta você lutar com a força do seu braço, que você vai adoecer. Você precisa colocar nas mãos de Deus. Você precisa descansar no Senhor. Então, a ansiedade é esse controle, essa é você viver fora da sua realidade, sempre, sempre querendo controlar todas as coisas, como se você fosse o Supremo, que você não é. Você só é uma pessoa. Tá? E a depressão? Como é que a depressão? Vocês entenderam? No final eu vou falar mais um pouquinho sobre ansiedade. Entenderam sobre ansiedade? Ficou claro para vocês? Ok, tá. E a depressão? Como é que a depressão se instala? Mesma coisa. Na raiz da ansiedade e na raiz da depressão é o mesmo movimento. A alma perdeu o centro, a alma perdeu o eixo. Tá? Ou se preocupa demais com o futuro, o que é isso? Ou querendo o controle das coisas que ainda não aconteceram, ansiedade. Ou não vê mais propósito naquele presente, não vê mais propósito ali na sua realidade, porque ela nem sabe o que é real, ela não enxerga como real. Depressão. Tá? Então, a depressão, ela não é somente uma tristeza, é na realidade como se a vida entrasse em colapso, perde o sentido da vida. A pessoa perde o gosto pelas coisas, sente que como se nada mais valesse a pena. Às vezes ela não consegue nem chorar. Estávamos conversando no grupo essa semana passada, que as lágrimas é a drenagem da alma. Quando a gente está muito angustiada, a gente chora, nós choramos, ou quando você vai orar e você vai colocar as suas necessidades nas mãos de Deus, quando você chora, você alivia, não é assim? Então, é como se fosse a drenagem da alma. Né? Então a mulher começa a dizer, porque ela não consegue às vezes nem mais chorar, ela só sente um vazio. Não vejo mais sentido. Nada me alegra. É como se tudo estivesse cinza. É mais ou menos como se você fosse acender uma fogueira e você tivesse ali tudo, mas a lenha está molhada. Entende isso? Né? Tá tudo ali, você tem tudo para fazer essa fogueira, mas a lenha está molhada, ela não pega fogo. Falta aquela centelha. Né? A alma perde o fogo. Então, aquela mulher que antes ela amava cuidar, proteger, organizar, né? Agora ela sente um peso até para sair da cama. É difícil ela pensar em fazer um movimento para fora. Ela perde, como eu disse, ela perde a alegria, ela perde o gosto pela vida, ela perde a aptidão por coisas que antes ela fazia e que ela deixa de fazer. Tá? Nos dados clínicos, a depressão ela é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. 10% da população feminina em algum momento da vida já teve depressão. Tá? E o que é isso? Por que isso? Está relacionado a históricos traumáticos de perdas, sobrecargas emocionais e falta de rede de apoio, tanto emocional como espiritual. É aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Rede de apoio emocional. Nós precisamos de rede de apoio. Principalmente mulheres que estão longe da família, pais, irmãos, né, primos, famílias de origem. Por exemplo, eu que estou aqui nos Estados Unidos, Luciana, a irmã Luciana que está aqui,
a Ana Maria, que está aqui, não sei se tem mais, a Márcia, Regina também. Às vezes aqui é uma outra vida, e a família está longe, está todo mundo longe. Então você precisa de rede de apoio, você precisa de um apoio emocional e também de apoio espiritual. Nós vamos falar sobre isso também. O que é uma rede de apoio espiritual? Se juntar, um grupo de mulheres, orar juntas, falar da palavra. Tem tantas coisas que podem ser feitas e ajuda muito. Tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, não sou eu que estou dizendo, isso é tudo aquilo que a gente orienta, tudo aquilo que nós ensinamos para os nossos pacientes. Né? Então, a mulher deprimida, muitas vezes é aquela mulher que se doa demais, se entrega demais, que carregou o fardo demais, e é como se ela fosse esquecida. É aquela que deu muito, doou muito, mas não recebeu, porque ela não soube esclarecer, declarar, pedir ajuda. Né? Como eu falei, a ansiosa é aquela que tentou sustentar tudo sozinha, não pediu ajuda. E a depressiva? Tá? A depressiva é aquela que, em muitos casos, a alma está ali clamando, gritando dentro dela, essa dor que é psíquica mesmo, porque ela perde de vista um bem maior. Ela perde de vista aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Então, olha como é importante essa ajuda espiritual. Ela não consegue ver mais sentido em nada. Ela tem família, ela tem um lar, ela tem uma casa, mas ela não consegue ver nada de bonito nem de bom naquilo ali, porque ela está adoecida. Bem, então, quando a gente fala, né, esse grito silencioso da alma, esse clamor profundo, eu não aguento mais, eu não sei mais quem eu sou, essa dor psíquica, é um eco existencial da alma, que ele perdeu o centro. E como é que a alma perde o centro? Ah, quando não encontra lugar para ser acolhida, ela começa a se sentir abafada. Ela grita, não com voz, mas com sintomas. E quais são esses sintomas? Nó na garganta que nunca passa, uma tristeza que não tem explicação, medo de que tudo vai dar errado, aquele vazio que eu falei para vocês, que vai se tornando na vida dela um novo normal. Então, quando a mulher se vê sozinha, com seus pesos, com suas perdas, ela não consegue digerir, né? Com as suas orações aparentemente não respondidas, aí a esperança começa a adormecer e ela começa a fraquejar. O corpo fica muito fraco e a alma, ela se cala. Mesmo sabendo, mesmo ela sabendo, tá? Ela tendo consciência que mesmo no silêncio Deus fala. A depressão, ela pode ser um chamado, né? Ficarem atentas para uma restauração mesmo com o vínculo com o eterno, com Deus. É uma redescoberta do que realmente dá sentido à vida. Né? Ela tem que entender que quando Deus fala, mesmo que baixinho, o centro da alma, né, é aquele lugar onde a gente sabe, quando Deus fala, mesmo que baixinho, a gente ouve. É aquele lugar interior onde a gente sabe que a gente é amada, que nós somos acolhidas, que nós somos vistas, mesmo que tudo está escuro. Quando você tem essa clareza, esse é o centro da alma. Deixa eu ver aqui, gente. Bendito.
Ok, consegui aqui de novo. Então, a alma ela foi feita para se orientar pelo amor, pela verdade, pela presença de Deus. Quando ela começa a se orientar pela dor, pela desconfiança, pelo controle, pela autoproteção, o que acontece? É aí que surgem as patologias. Então, lembrando, o centro da alma é aquele lugar interior onde nós sabemos que somos amadas, onde nós sabemos que somos protegidas, onde nós sabemos que somos vistas, tá? E tudo isso, como eu falei para vocês, se dá porque se dá a depressão. Por que que acontece que fica depressiva? Por conta dos traumas, das ausências e da desordem afetiva, né? Muitas vezes o que gera ansiedade ou que gera depressão não é um evento isolado, não é um evento, somente alguma coisa que aconteceu, jamais, não é assim. É um acúmulo silencioso de dores não resolvidas. O que eu estou falando para vocês? Não é de um dia para outro que a pessoa fica depressiva. É situações que machucaram essa pessoa. Essa mulher foi muito machucada, mas aquilo foi guardado como se nada tivesse acontecido. É uma infância que a mulher teve que ser forte demais, muito cedo. Aquela mulher que nós temos, né, muitos exemplos, né, no nosso grupo da mentoria, das mulheres que deram muito exemplo sobre isso, de que muito cedo precisou tomar conta da casa, por um motivo ou por outro, assumir o controle, a responsabilidade, se tornar mãe dos seus irmãos. Uma filha que cresceu ouvindo, você só dá trabalho, você é burra, você não aprende nada. Quando é que você vai aprender? Isso é o mínimo que eu estou dizendo para vocês. Tem muito mais coisa. Eu que lido com pessoas, que recebo pessoas todos os dias, a gente percebe o tanto que nós pais somos negligentes, às vezes por falta de conhecimento mesmo, tá, gente? A maioria dos nossos pais, eles fizeram o que eles sabiam fazer de melhor. Mas nós que estamos aqui, não. Hoje nós temos clareza, temos facilidade em ter conhecimento para fazer diferente pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Dá tempo. Então, essa filha, essa criança, esse adolescente, ele nunca se sentiu acolhido, ele não foi ouvido, ele não podia externar, ele não podia expressar. Aí se torna um adulto, uma mulher adulta, omissa, passiva diante das situações e continua sofrendo dentro de um relacionamento, porque ela não consegue colocar a sua voz, ela não consegue dar voz a si mesma, porque ela tem voz. Né? Uma juventude que não foi vista, que não foi valorizada, que não foi respeitada, né? Muitas coisas podem acontecer. Uma mãe que perdeu um filho, traumas assim, temos muitos. Um casamento que foi rompido ou por uma traição, ou porque por outro motivo qualquer. Então, uma mulher que ela foi muito desrespeitada dentro do casamento, ignorada, silenciada, ela se tornou passiva, omissa, e aquilo foi fazendo ela sucumbir, sofrer. Por isso que eu sempre trago para vocês, humildade não é ser passiva e nem ser omissa. Ser humilde é saber a forma de conduzir e de falar, de ter diálogo. Isso a gente aprende também. E muitas de vocês, não sei se está aqui, mas das mulheres daquele grupo, me mandam mensagem falando sobre seus relacionamentos. E, assim, é gritante o tanto que são passivas, o tanto que são omissas. Silenciam as suas vozes e ficam adoecidas. E você nunca vai conseguir limitar, colocar um limite, se você não começar fazendo. Se você for permissiva, você sempre vai deixar o outro. Isso é na vida e é qualquer pessoa com qualquer ser humano. O mais fraco, ele vai ser sempre empurrado e o outro vai sempre avançando. A gente precisa ter essa clareza. Não era para ser assim, mas infelizmente é assim que acontece.
Então, todas essas experiências se tornam memórias afetivas deformadas, que moldam a nossa forma de pensar, de sentir, de reagir. Então, os traumas, alguns traumas também vêm daquilo que nunca foi dado, ou seja, das faltas, aquilo que a mulher nunca teve. Falta de um pai amoroso, falta de validação emocional. Ninguém nunca perguntou para essa criança como ela se sentia. Em qualquer situação que acontecesse, só era um grito: levanta, pode levantar. Por que está chorando? Está com manha. E às vezes a gente acha que isso é normal. Não é, é comum, mas não é normal. A falta de toque, a falta de cuidado, a falta do abraço, a falta do consolo. Quando essa criança, esse adolescente, ou mesmo depois de adulta, nós também temos traumas depois de adulta. Embora que os nossos piores traumas é da nossa infância, é da construção do nosso caráter. É doloroso falar sobre isso, porque eu sei que todas nós experienciamos alguma coisa dolorosa e traumática. Aquela criança que não pôde se defender e que foi abusada por um adulto. Vocês não têm ideia do tanto de casos, não só de meninas como de meninos, não só de homens como de mulheres, que acontece isso. Aquela criança que foi impedida de falar como ela se sentia. E ela cresce acreditando que ela tem que ficar calada, que ela não pode falar o que ela sente, que ela não pode expressar o que lhe vai à alma. Aí nós nos tornamos mulheres depressivas, entristecidas. Por que eu me emociono, gente? Porque eu tive depressão por muito tempo. E cada uma de nós temos por um motivo. Mas o que a gente precisa entender é: não é normal viver assim. É comum, mas não é normal. E nós podemos buscar ajuda. Devemos buscar ajuda. Devemos pedir apoio. Precisamos fazer isso. Então, todas essas ausências, tudo isso cria uma fome silenciosa por aprovação e por amor. Aí eu faço tudo para eu ser aprovada. Eu preciso fazer, porque dentro de mim tem um buraco enorme, precisando do olhar do meu pai, da minha mãe, que nunca me deram, que eu nunca tive. Eu precisando daquele abraço quando eu queria que o meu pai falava: você foi bem, você foi ótimo. Ou da minha mãe, eu nunca tive. Eu só tive cobranças. De novo, o que a gente precisa também entender é: eles não sabiam fazer de outra forma. Provavelmente a vida deles foi muito mais difícil do que a nossa. Ou quando nós, muitas vezes, apanhávamos, como aconteceu comigo. E hoje, quando eu falei isso para minha mãe, ela falou: eu nunca fiz isso. Fez. Cala a boca e dá um tapa na tua boca. Quando você. O que você falou? Nada. Né? Mas isso acontece. Isso aconteceu comigo e provavelmente aconteceu com alguma de vocês. Então, tudo isso, essa fome, ela vira ansiedade, ela vira depressão, dependência emocional disfarçada de força. E esses registros, eles constroem esses esquemas mentais automáticos. Não, eu preciso ser forte. Eu preciso dar conta de tudo. Se eu descansar, eu vou ser fraca. Não, se eu falhar, né? Se eu errar, eu vou ser rejeitada. A criança dentro de nós gritando: se eu não fizer bem feito, eu vou ser abandonada. Ou não, eu não posso confiar em ninguém. Por que eu vou confiar se a vida inteira eu não pude confiar nos meus pais, nos meus cuidadores? Eu não tenho ajuda. Ah, eu não mereço mesmo, eu nunca mereci. Então, todos esses pensamentos automáticos, disfuncionais, tão frequentes,
em nós, nas mulheres. É como se fossem óculos sujos que distorcem a nossa realidade, inclusive a realidade espiritual. O que a gente precisa entender é que são mentiras emocionais que o nosso inconsciente criou para nos defender. Mas nós repetimos tanto isso que nós passamos a acreditar que são a nossa verdade. É essa a nossa verdade. Aí nós distorcemos até a espiritualidade. Por quê? Porque nós oramos, mas nós não sentimos que somos ouvidas nem pelo Pai Celestial, que nos formou, que nos permitiu nascer, que nos conhecia pelo nosso nome antes mesmo de sermos geradas. Aí nós nos calamos, nos culpamos, nos afastamos. E a fé preciosa, edificante, ela vira peso, ao invés de virar descanso. Então, nós vivemos num tempo onde o feminino ele foi deslocado da sua centralidade espiritual. E ele foi atirado num mar de pressões contraditórias. Porque a gente ouve assim: você pode fazer o que você quiser, você pode ser livre, seja livre. Mas você precisa se encaixar. Você ser livre, mas não está de acordo com a tribo, como manda o figurino, aí você não é mais livre. Porque tem que ser daquela forma, né? Desde que você siga o padrão da moda, da internet, desde que você tenha uma carreira, uma maternidade perfeita. Seja forte, mas doce. Doce, cuidado. Não é tudo que você pode falar. E eu não discordo, mas a gente tem que entender isso. A gente não pode falar no momento de conflito extremo, mas nós precisamos depois colocar os nossos sentimentos e explicar o que nós sentimos e como nós estamos. Porque se eu não posso, se você não pode lidar com isso, com as pessoas que vivem com você, com as pessoas que você ama, que você cuida, as pessoas que te amam, que vivem com você, entende? Cuide de tudo. A mulher precisa ser perfeita, mas ela tem, né, na casa, arrumando, mas ela tem que permanecer linda. Não pode ganhar uns quilinhos. É como se o tempo não pudesse passar. A menopausa não chega. Tudo isso é uma confusão dentro da nossa cabeça. Quando eu entrei na menopausa, eu achei que eu estava com uma doença muito terrível. Tem mulheres que não sentem e outras sentem. Verdadeiramente, eu pensei. Eu desconfiei que eu não estava normal, porque aconteceu um fato muito interessante, vou contar para vocês até. Eu saí do consultório, eu estava atendendo, era hora de almoço para ir para casa almoçar, e no Brasil era um complexo onde tinha o meu consultório, a sala do meu filho, a sala do Matheus, do meu marido, e a da minha filha e do meu genro, bem de frente. A gente trabalhava todo mundo junto. Eu saí para ir almoçar e eu cheguei para conversar com o Matheus, o meu marido. Ele falou alguma coisa que eu não me lembro mais qual era a conversa, mas ele falou alguma coisa sobre o Matheus Júnior, que o Matheus Júnior não tinha feito, o filho, que era da sala ao lado. Não sei o que era. Gente, aquilo parecia que ele tinha falado uma coisa do tamanho do mundo. Eu comecei a chorar. Como assim que você está falando desse jeito do Matheus Júnior? Você não pode falar assim do meu filho? Como se o filho não fosse dele. Aí ele olhou para mim, amor, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, tô com vontade de chorar. Você tá falando do Matheus Júnior. Entende? Então, muitas mulheres entram em depressão na menopausa. Bom, então a mulher, quando ela fica desconectada da sua fonte, da fonte da sua dignidade, daquilo que é interior, tá?
E ela começa a tentar, presta atenção, da sua dignidade, do que ela é capaz, daquilo que lhe é pertinente, daquilo que ela pode. E ela começa a tentar provar seu valor, ó, querendo agradar, pela sua produtividade, pelo seu controle, querendo controlar tudo, fazer tudo, achar que ela pode tudo, ela tem que ajudar todo mundo, ela tem ou ela quer ter o controle mesmo porque ela desde criança ela precisou se defender das situações que ela viveu, que ela vivenciou, ou pela beleza. Sabe esse culto à beleza? Também tem. Isso vai esgotando a nossa alma. Por quê? Né? Porque existe aí um erro antropológico, que é o quê? Que é acreditar que a mulher é um produto a ser moldado para agradar. Isso acontece. É o que o mundo fala, tá? Então, existe um erro antropológico e também o espiritual. De novo, qual que é o antropológico? É acreditar que a mulher é um produto que ela precisa ser moldada para agradar. Não. Nós somos mulheres, nós temos uma missão, nós conhecemos e sabemos, nós já falamos sobre isso aqui. Quais são os nossos deveres? Qual é o papel da mulher? Mas a mulher tem voz, a mulher tem dor, a mulher tem sentimento, a mulher tem emoções. E o espiritual qual é? Eu preciso ser perfeita. Eu preciso esconder a dor para eu ser aprovada por Deus. Ah, eu não posso contar isso, eu não posso procurar ajuda. Ou eu não posso ter uma pessoa aqui da minha confiança para eu conversar sobre as minhas dores. Isso a mulher não pode fazer isso. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Se eu falar alguma coisa, eu estou me queixando. Deus vai me enxergar como fraca, que eu estou reclamando. Gente, entenda, a reclamação é uma coisa muito diferente do que eu estou falando aqui hoje. Então, a mulher, ela é como se, né, o erro espiritual é como se a sua fé precisasse ser sem lágrimas. Eu não posso chorar. Tá tudo bem. Tá tudo certo, vai dar tudo certo. Eu não posso ter descanso. Eu não posso ter pausa. Ou eu não posso escorregar, eu não posso cair. Epa, nós somos humanas. Nós somos gente. Tudo bem, gente, até aqui? Deixa eu ver a hora. Eu quero tentar terminar isso aqui com uma hora. Espero que dê. Então, Deus nunca nos pediu perfeição. O que Ele nos pede é rendição. Ele pede que nós nos entregamos. Entende? Nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Contar para Ele, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas também nós precisamos de apoio e de ajuda. A mulher, ela não encontra descanso no desempenho. Não é assim. Não é que a gente não precisa trabalhar, não precisa agir, não precisa fazer. Isso é necessário e é dever. Mas às vezes ela precisa de pausa, ela precisa de descanso. Eu falo muito sobre isso. Você está cansada, né? As mulheres, os pacientes me ligam, você precisa dar um tempo, descansa. Como assim descansa? Descansa. Descansar é descansar. Não é só ficar deitado. É descanso mesmo. Tá? Então, a dignidade de uma mulher, ela não vem dos seus resultados. Vem do fato de que nós somos imagem viva de Deus. Um Deus que gera, um Deus que nutre, um Deus que ama, um Deus que salva. Então, nós precisamos aprender a nomear a nossa dor.
com verdade, com delicadeza. Só assim nós conseguimos encontrar o caminho de volta, o caminho da cura. Lembra que eu falei lá no começo para vocês? Qual era a coisa mais importante? É você saber nomear, dar nome às suas emoções e aos seus sentimentos. Você precisa aprender a nomear essa dor com verdade, com clareza e com delicadeza. Porque tem dores que se tornam fortalezas mentais. E se a gente não nomear, nós não conseguimos redimir. Se a gente não reconhecer o que a gente sente, sem vergonha, olha isso, fortalezas mentais, o que que é isso? Eu não posso falar sobre isso. Eu jamais vou falar sobre isso. Eu nunca vou falar sobre isso. Nós precisamos reconhecer o que nós sentimos e não se envergonhar nem se culpar por isso. Já tratei de muitas mulheres, muitas pacientes que foram abusadas e se sentiam culpadas pelo abuso, como se a culpa fosse delas. Viveram uma vida encarcerada, encerrada naquela culpa, naquela prisão, achando que ela era culpada. Outra coisa que torna fortaleza. Ah, tá tudo bem, tem gente muito pior do que eu. Se você se compara, você mata a sua confissão. Entende isso? Onde não existe confissão, não há cura. O tratamento terapêutico é o quê? Confissão. É você relatar. E é a coisa mais maravilhosa, é a coisa mais linda. Quando você começa com o paciente e você percebe as coisas sendo claras, começar a ficar clara para eles. E eles começam a melhorar dia a dia. Por quê? Porque ele abriu a caixa de Pandora, como vocês dizem, como o mundo diz, e ali estava cheio de coisas, cheio, que ele não sabia nem por onde começar. Mas o que a gente precisa lembrar é que no fundo dessa caixa, no fundo da caixa de Pandora, tem a esperança. Então essa parte a gente não pode esquecer. Tá cheia de dor, sim, mas no fundo a última coisa é a esperança. Precisamos resolver as nossas dores, dar nome às nossas sensações, aos nossos sentimentos. Por que que eu me calo? Por que que eu sou omissa? Então, quando eu falo para vocês, né, eu sempre falo, a gente precisa aprender a fazer exame de consciência. A partir do momento que você começa com a confissão, né, nomear a sua dor, depois isso fica tão evidente, tão claro para você que fazer exame de consciência é muito fácil. Tem uma parte em Salmos que está escrito assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. A gente precisa confessar, seja lá o que for. Então você precisa dizer: eu estou exausta, eu estou cansada, eu me sinto sozinha, eu estou me sentindo, eu sou sozinha, eu estou sozinha, eu me sinto solitária, rejeitada, eu tenho muito medo de falhar, eu tenho medo de ser criticada, eu não vejo mais sentido nas coisas. Esse é o início da libertação. Tudo bem até aqui, gente? Vou trazer agora algumas ferramentas para vocês, alguns exercícios para que vocês coloquem em prática. Eu quero que vocês peguem agora caderno e caneta e anotem, porque é muito importante. Se vocês fizerem verdadeiramente, tem assim vai ser uma ajuda muito grande. De novo, isso não significa que conforme a sua situação você precisa verdadeiramente buscar uma ajuda profissional orientada, tá? Então, primeira coisa, o que que a gente vai fazer? Vocês vão escrever uma carta para Deus
Como assim escrever uma carta para Deus? Uma carta. Querido Pai Celestial e amado Deus, contando para ele. Eu me sinto assim, 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 assim. Por quê? Por conta disso, por conta disso, por conta disso. Você vai falando. Eu sinto vergonha por causa disso. Eu estou cansada de carregar isso. O quê? Você vai nomeando. Você precisa nomear. De novo, escreva uma carta para Deus e conta todos os seus sentimentos e a sua, não esconde nada, não importa o que aconteceu com você, não importa o que foi que aconteceu na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, no seu casamento, na sua vida, conta, dê nome à sua dor. Não deixa essa dor que se tornou fortaleza continuar ali como se ela fosse verdadeira, como se ela fosse onipotente, ela não é. Então, escreva uma carta. Pai, eu me sinto dessa e dessa de forma, por conta disso e disso, conta tudo para ele. Quando você derrama as suas palavras na presença de Deus, ele faz o quê, gente? Ele derrama o bálsamo consolador sobre a sua vida, sobre as nossas emoções, sobre a nossa alma. A palavra de Deus, ela é viva. E o que a palavra de Deus faz? Ela reeduca os nossos pensamentos. Ela renova o nosso ânimo, é isso que a palavra precisa fazer em nós. Mas para isso você precisa entender de verdade quem é você. Dá nome para os seus sentimentos, para as suas emoções. Ela purifica as nossas emoções, é o que a palavra de Deus faz. Ela é a base sólida da reestruturação cognitiva. Mas com unção. O que Deus faz? Ele unge com autoridade os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Tá? Então, para o dia que você tiver muito se sentindo assim, tá um desafio, Senhor. Hoje é uma batalha que eu sei que está difícil demais. Abre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz. Gente, com espírito de meditação, esse salmo me salvou. Vocês não têm ideia de tantas coisas. Então, o dia que está naquele desafio, quando eu sentir medo, Salmo 23. Quando você se sentir que está perdendo as suas forças, Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Depois eu quero que vocês leiam. Eu não vou ler tudo para vocês. Quando você se estiver sentindo culpada por alguma coisa, a gente é mestre em fazer isso. O que você vai fazer? Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gente, se a gente fosse compreender a palavra de Deus, fosse ler a palavra de Deus, entender o que a palavra nos fala, a gente não carregava culpa, medo, frustração. Nós perdoávamos mais, ficávamos libertos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Porque quando você concede o perdão, você fica liberta. É pelo outro, primeiro por você, filho de Deus. Primeiro por nós. Você vive uma vida carregando algo que já passou há tanto tempo. Você coloca a sua força, a sua potência na mão daquela pessoa. Porque você está sempre ruminando e voltando naquele lugarzinho. Quando você vê que não tem saída para uma situação, para Deus nada é impossível. Lucas, o que eu estou trazendo para vocês, meus amores? É aquilo que eu falei para vocês lá no começo. Por que tem depressão? Por que tem ansiedade? Porque a alma perdeu o centro. E qual é o centro? É a confiança de que você é amada e protegida. Não importa o que o seu pai fez, não importa o que a sua mãe fez, não importa como você foi tratado, não importa como seu marido te tratou. Você já foi amada por aquele que é o mais importante,
que mandou o filho morrer na cruz e por amor da sua alma. Vocês entendem? Vocês conseguem entender isso ou não? Eu não sei se vocês conseguem entender, mas assim, o desejo é que vocês conseguissem compreender o tanto que nós somos amadas. Essa prática vai alterar os seus padrões mentais, isso é comprovado, e vai reacender a sua fé. E você começa a praticar todos os dias, mais e mais e mais, e quando você percebe, cadê a minha ansiedade? Cadê a minha depressão? Por isso que eu estou o tempo todo aqui nos stories, eu estou falando sobre a contemplação, sobre o aterramento. Vai olhar as coisas bonitas que Deus fez. Vai admirar o sol, vai admirar as árvores, as flores. Eu tenho uma árvore aqui, a Ana Maria, ela está aqui. Ela trouxe. Como é que chama a flor, gente? Eu esqueci agora. Fala aí, Ana, o nome da flor para mim. Eu amo aquela flor. Orquídea. Orquídea, orquídea, verdade. Obrigada, amor. E plantou, e elas deram flores no ano passado e deram flores de novo agora. Gente, eu converso com aquelas orquídeas. É a coisa mais linda. É uma alegria. Eu tiro o pé, o sapato do pé, eu coloco o pé na terra e vou andar na grama, sentir a energia, conectar com o quê? Com tudo aquilo que é algo que foi Deus que fez. Aí a gente vive muito na materialidade das coisas, naquilo que eu não tenho que eu gostaria, naquilo que já passou que poderia ter sido diferente. Não, vamos olhar aqui para a nossa realidade, olhar para o que nós temos, tantas coisas maravilhosas que Deus fez. E faz o tempo inteiro. Bom, então vamos lá. Outra coisa para vocês fazerem. Retomar pequenas âncoras diárias, ou seja, tijolinho da construção. Na psicologia clínica, nós chamamos isso de intervenção comportamentais muito básicos, muito ordinário, né? Coisas simples que devolvem a mulher ao presente, a sua realidade, ao corpo, à rotina, tá? E o que é isso? Rotina, rotina, rotina. Acordar no mesmo horário, dormir cedo, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, o máximo que você puder. Isso aí já dá uma mudada na sua vida. Comer de forma nutritiva, ou seja, comer coisas saudáveis, boas, e comer com calma, meus amores. Mastiga. Quantas vezes a gente come, você nem percebe que você está comendo? Você está engolindo. Está ali a comida na sua frente, maravilhosa, que Deus preparou para nós. Quantas pessoas não têm? Você está na frente daquela comida maravilhosa, você está comendo, você não está nem sentindo o sabor. O sentido, o sabor, o cheiro, o olfato, a visão, enxergar de verdade, não só ver, não só ouvir, escutar verdadeiramente. Outra coisa, banho frio. Cedo, banho frio. Eu sei que é ruim, eu também por uma vida foi terrível tomar um banho frio. Mas ele ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. Banho frio. O dia que eu vejo que a coisa está meio esquisita, igual meu avô dizia que está meio azul marinho, eu preciso correr. Eu saio para correr, eu chego e tomo um banho gelado. Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu vou começar a entrar naquela fasezinha assim, né? A fezinha fica bem longe. Senhor, eu estou aqui sozinha, eu e meu marido. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Meus filhos estão tudo no Brasil, Deus. Entende? Aí eu vou sair daquilo, do propósito de Deus para minha vida. E é isso que a gente precisa entender. Escreva todos os dias, 3 coisas pelas quais você é grata a Deus. Orar por 10 minutos. É 10, não é 5, não é 8, não é 7, não é 10. É 10 minutos.
sem vontade mesmo. Porque é tão difícil a gente orar, a gente perde tempo, pega o celular, fica olhando porcaria, não fica olhando nada. Quando você percebe, já passou uma hora. Gente, sabe por que eu falo isso? Não é porcaria, mas eu levanto mais cedo porque eu preciso passar tarefa para os pacientes, fazer a tarefa do grupo das mulheres, responder um monte de coisas que eu tenho que responder. Quando eu vou ver, sabe quanto tempo eu perdi nisso? Perdi não, ganhei, né? Porque isso é ganho. É um modo de dizer. 1 hora, 1h10, até 1h30. Fazendo essas coisas. Então eu sei que se pega aí o celular, se pega, sei lá, vai ver nada. Então tira 10 minutos. Que você vai, como é que eu vou orar, irmã Meire? Eu não sei, filhinha. Ajoelha na presença de Deus, derrama para o Senhor. Faz assim, ó. Leia, faz a oração do Pai Nosso. Depois faz o Salmo 23. Depois faz o Salmo 91. Cláudia, você está aqui. Ana Cláudia Mazzucchini. Fala para mim qual foi o salmo que eu te mandei, que agora eu já não me lembro. Você lembra? 136, é? 39. 139. Salmo 139. Vocês já leram, já pararam para ler? Outra coisa de extrema relevância, você vai fazer todo dia de manhã. Respirar profundamente 7 vezes pela manhã. Assim, ó. Inspira devagar e você vai inspirar, Senhor, em ti, na sua mente, Senhor, em ti confio. Tá entrando aqui o ar. Inspira, Senhor, em ti confio. Ou eu confio. Segura o ar e dentro da sua mente você vai dizer em ti, Senhor. Em seguida, fecha os olhos, solta a respiração. De novo, inspira profundamente pelo nariz, dizendo: eu confio na sua cabeça. Você vai segurar em ti, Senhor. Ó, sua mente já está, eu confio, segura em ti, Senhor. Segura mais um pouquinho, eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Gente, eu já tenho vontade de começar a dar glória. Entende isso? E solta e libera. 7 vezes. Depois você vai fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu não domino tudo, mas tu me sustenta. E eu descanso em ti. Senhor, olhos fechados, depois da respiração, 7 respiração. Entendido? Fecha os olhos. Senhor, eu não domino tudo, mas tu me sustenta. E eu descanso em ti. Sabe o que acontece? Essa prática ensina o seu corpo a obedecer à alma que confia e não ao medo que grita dentro de você, ou não tudo aquilo que você sente. Tá, continuando. O maior erro da mulher que tem ansiedade e depressão, ou de toda mulher, ela olhar para si mesma com os olhos de acusação. Gente, fica se acusando, se culpando, não se perdoa. Epa, mas se Deus nos perdoa, quem somos nós para falar, eu não me perdoo de tal coisa? Como assim? Não é meio que uma certa prepotência, uma soberba? Se o Senhor é bondoso, misericordioso, e todas as vezes que nós nos humilhamos na presença dele, pedimos perdão, ele nos perdoa, por que a gente fala, ai, não me perdoo por isso, eu me culpo por isso o tempo todo? Deus não nos olha dessa forma. Então, começa a se perdoar, olha para você como Deus olha. Pensa nisso. Olha para você como Deus olha. Deus não nos pede perfeição.
Jamais. O que ele nos pede é fidelidade, obediência. Não é isso? E ele conhece o seu, o meu, o nosso limite muito melhor do que nós. Ele conhece o seu limite melhor que você, o meu melhor que eu. O nosso ele conhece. Ele sabe tudo. Ele nos amou e nos ama em todos os momentos. Mesmo quando a gente é muito sem noção. Tá? Então, quando você tem essa clareza, aí é outro processo de cura. Por quê? Porque aí, outra identidade. Eu sou filha. Sou filha de quem? Eu sou filha daquele que criou todas as coisas, que é dono de todas as coisas. Ele é o meu pai. E se há fidelidade em mim, se há obediência em mim, o que é que Deus não pode fazer por mim? E uma filha amada, que é vista, que é enxergada, ela pode chorar, ela pode descansar, ela pode, aos pés do Senhor, falar o que ela quiser, expor os seus sentimentos, as suas emoções e fazer uma drenagem na alma e se refazer. Olha só, em Isaías está escrito assim: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Bem, agora nós falamos sobre perdoar a nós mesmos, vamos falar sobre o perdão ao outro. Tudo bem, gente? Eu posso terminar ou vocês estão cansadas? Aí a gente para. Me fala aí. Porque já tenho, nem sei quanto tempo tem, estou sem nada aqui. Bom, a importância de conceder o perdão. O que é o perdão? O Matheus fazendo graça e fazendo barulho ainda. Perdão é uma cirurgia espiritual. Ele arranca aquele espinho escondido que está envenenando o nosso coração. Tá? Então, tá. Quando carregamos raiva do passado, mágoas do passado, de nós mesmos, ou de quem nos feriu, nós vivemos encarcerados, encadeados. No quê? No sofrimento, na dor. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever. De novo, escrita. A escrita é terapêutica. Você vai escrever uma situação que você ficou muito ferida, que aconteceu. O nome dessa pessoa que você não conseguiu perdoar. E dizer, Senhor, eu coloco essa situação, essa dor, esse peso nas tuas mãos. E eu me liberto, Senhor. Eu deixo ir. Eu solto tudo que me feriu, tudo que me magoou, tudo que me trouxe essa dor, porque eu escolho perdoar. Gente, o que é tudo isso que eu estou trazendo para vocês? São símbolos. É um ato simbólico, é simbologia. Isso é tudo simbólico. E tudo que está dentro de nós, de alguma maneira, foi criado por símbolos. Como assim, mamãe? Símbolos? O que uma caneca faz? Quando você vê uma caneca, você sabe que ali é um símbolo, é uma caneca de pôr água. É um círculo. Quando você pensa em círculo, símbolo, roda, bola. Entende? Símbolos. Simbólico, isso é simbólico. Tá? Ok. No lugar de você ficar fazendo uma autoacusação, que fica o tempo todo repetindo, ou eu sou um fado, tudo que eu faço é errado, nada dá certo para mim. Quando é a minha vez, tudo dá errado. Comigo é sempre desse jeito. Ah, eu sei que as pessoas parecem que não gostam de mim. Sempre que eu arrumo uma amizade, parece que alguma coisa atrapalha. Essas crenças limitantes. Ai, parece que ao invés de eu arrumar, eu sempre acabo estragando as coisas.
Ah, não, isso não vai dar certo, isso não é para mim. Por favor, isso não vem de Deus. Isso vem daquelas feridas. Sabe as feridas que eu falei para vocês aqui que nós adquirimos? E também o inimigo que a gente precisa entender é que ele é astucioso e ele é mentiroso. Ele sabe que a gente tem essa dor, ele sabe que nós temos esses traumas e essas feridas. O que que ele faz? Ele busca ocasião para trazer mais pensamentos que ruminam na nossa cabeça. Então, como é que começa esse combate? Com a substituição deliberada, de novo. Você vai mudar tudo isso. Você vai substituir por coisas boas e verdadeiras. Essas mentiras, isso que você fala não é real, não é verdade. Por verdades. Toda vez que o pensamento vem, tá? Toda vez que se pensa, porque é um padrão, é um pensamento automático. Você vai dizer assim: eu sou filha do rei, do dono de todas as coisas. Eu fui amada por aquele que enviou o filho dele. Eu sou protegida e amada. Eu não preciso provar nada para ser amada. Por que eu estou trazendo isso? Porque as mulheres, principalmente mulheres depressivas e ansiosas, elas estão sempre querendo provar alguma coisa de alguma forma. Até às vezes nós que achamos que somos tão maduras e nos conhecemos tanto, quando a gente percebe, a gente está tentando fazer isso de alguma maneira. E quanto mais você reconhece em você essas coisas, mais liberta você fica. De novo, o que importa é a minha fidelidade e a minha obediência para com o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Gente, tem tantas coisas maravilhosas para a gente falar. Fala isso. Bom, então, já estamos concluindo, tá? O que a gente precisa fazer? Reencantar a nossa vida. A nossa espiritualidade, ela precisa ter uma prática. Nós precisamos orar, silenciar para ouvir Deus. Porque às vezes a gente ora, fala, levanta, mas você não ficou nem um tempo ali meditando, em silêncio. Pelos sentidos, pelos sentidos. Às vezes eu oro com os olhos abertos, olhando pela porta do meu quarto, que é uma porta, eu estou olhando para lá com os olhos abertos, olhando para as nuvens. E eu estou contemplando e eu estou aqui ouvindo. Atenção à escuta. Entende? Um silêncio fecundo. O que é o silêncio fecundo? É aquele que vai fazer brotar alguma coisa. Porque quando você faz isso dentro de você, fala alguma coisa, é Deus falando para você. Tá tudo bem, eu estou te ouvindo. Eu estou do seu lado. Eu sou o seu pastor. É isso que Deus nos fala. Se não for isso, não é Deus. Precisamos do quê? De beleza concreta. O que é isso? Flores na mesa. Arruma umas flores naturais, coloca na mesa. Faça isso. Uma música suave, algo que vai lhe trazer. É, você vai ouvir, você vai sentir alegria em ouvir aquilo. Não essas coisas barulhentas. Um banho demorado. Às vezes a gente precisa, nós precisamos de um banho gelado, precisamos do banho gelado, mas também precisamos de um banho demorado. Um passeio no fim da tarde, olhar ao sol. Uma amiga que você confia, que você ama. Aquela amiga do coração que você sabe que você pode tomar um café e ela vai te ouvir. Sabe? Aquela pessoa, gente de verdade, aquela pessoa que te escuta, que te acolhe, que vai orar com você quando você precisa. Aí você começa a se reconectar com o belo, com o sagrado, com o verdadeiro.
começa a reencontrar o fio do que dá sentido para a vida. Tá? Mais um desafio, acredito que é o último. É o último desafio. Aí, o que você vai fazer? Um jejum emocional. O que é jejum emocional? Gente, que eu estou dando uma aula terapêutica para vocês. Tirar tudo o que polui. Tudo o que polui a sua mente, o seu coração, a sua vida. E abrir espaço para aquilo que edifica. Tá? Jejum não é de alimento. Estou falando de jejum de estímulos tóxicos, coisas que vêm, que entra, sabe, dentro da sua cabeça. Repetição de palavras negativas, reclamação o tempo todo, só vê coisa ruim, só escuta notícia ruim, só fala de dor, só fala de... Gente, não, vai mudar, tá? Não vai mais se alimentar de palavras negativas, nem de redes sociais. Você pode até ir no Instagram, ouvir algo que vai verdadeiramente ter sentido e vai te elevar. Jejum de comparações, não faça comparações, não importa, não se compare. Você é única, exclusiva e amada por Deus, cada um de nós. Músicas tristes, coisas tristes que vai trazer aquela tristeza para você, aquela não. Coisas boas, músicas felizes, que vai te dar fé, que vai alicerçar a sua fé, a sua confiança. Às vezes a gente faz isso mesmo sem perceber, sabe? Então é um desafio espiritual. Que jeito? 7 dias de limpeza na alma. Já marca aí para você fazer. Nada de rede social quando acordar. 1 hora. Só vai pegar o celular depois de 1 hora. Desintoxicar mesmo, né? De novo, músicas, notícias tristes, que vai te trazer angústia, coisa... Não. Vai ouvir hinos, louvores suaves, pregações que vai te edificar. E repetir um versículo por dia. O tempo todo. Como assim o tempo todo? O tempo todo. Tem um que você sabe que é bom? Tem um que você já decorou? Põe ele na sua cabeça. Antes de deitar, ele vai estar na sua mente. Quando você acordar, ele vai estar na sua mente. Se é o Senhor é meu pastor, em ti, Senhor, confio. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus fará infinitamente mais por mim. Eu não sei, tem muitos. Tá? Então, é muito importante essa comunhão que eu falei com algumas mulheres, criar um grupo, um movimento, para orarem. Tem muitas mulheres que fazem isso. Inclusive, tem umas irmãs que falaram comigo sobre esses grupos e esses movimentos. No WhatsApp, que elas se juntam, lê um trecho da palavra. E isso é muito importante. E é muito edificante. Tá? Então, comunhão é o quê? A importância do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É só ir lá e participar da Santa Ceia? Não. Todas as suas irmãs em Cristo é o corpo de Cristo. E precisa ter essa comunhão, essa união, não isolamento. Porque a mulher, quando ela está triste, quando ela está ferida, quando ela está depressiva, quando ela não está bem, o que ela quer fazer? O que a gente quer fazer quando a gente está assim? A gente quer se isolar. E é aí que o inimigo atua com força, minha filha. Porque você está só, você está desprotegida. Por isso que, de novo, nós precisamos de apoio, de ajuda. Para quê? Para orar. E quando você tem essa comunhão, essa união, você tem, olha, eu preciso de oração, vamos orar juntas. Ore por mim, vamos, mesmo que seja aqui pelo vídeo aqui no WhatsApp. Não sei como vai ser, né? Você vai criar esse vínculo com esse grupo de oração. Você vai ter alguém ali para te ouvir. É um grupo de apoio. Você vai ser ouvida. Pessoas que vão te ouvir sem julgar. Então, por isso que tem que ter muito cuidado também. Porque, infelizmente, por falta de clareza, por falta de conhecimento, por falta de maturidade, as pessoas são muito infantis.
Por conta de todos esses traumas, as pessoas não conseguem ouvir, elas querem ser ouvidas. Bom, então, o que eu quero concluir aqui? Estamos concluindo. Você não está quebrada, você não está sozinha, nós não estamos assim, nós estamos sendo lapidadas. O diamante, para ele ter valor, é depois que ele tem, mas ele precisa ser lapidado para ele brilhar em cima de uma joia. Tudo o que nós passamos hoje é a terra onde o Senhor vai plantar frutos eternos. Eu falo que dos desafios, das dores, do sofrimento nasce dons. Porque a partir disso é que eu vou conseguir. Por que eu estou aqui falando com vocês hoje? Como é que nasceu isso? Não foi de uma coisinha boa. Não foi de uma coisa leve. Então, depressão, ansiedade não são sentenças eternas, tá? Existe cura, busque ajuda. São estações. Com ajuda, com apoio, com fé, com prática, elas passam. Porque Deus não começou nada em nós para deixar pela metade, mas Ele nos dá livre-arbítrio. E você está aqui hoje, Ele está te esclarecendo. Conforme o grau da sua ansiedade e da sua depressão, busca ajuda. Deus deixou pessoas para isso. Fala externa. Bom, concluindo. Rotina é muito bom. Tem gente que não gosta de rotina. Rotina é tudo de bom. A rotina ela é um escudo para nossa mente. Nunca esqueça disso. A rotina é um escudo para nossa mente. Acordar cedo, se alimentar bem, dormir no mesmo horário, certo? Comunhão é cura para a alma. Ou seja, eu preciso caminhar com mulheres de fé. Eu preciso estar com mulheres que estão um nível acima, mulheres melhores, mais crentes do que eu, com mais fé que eu. Porque se você se aliar a alguém, não é que não pode estar juntas, mas se eu busco refúgio numa mulher dolorida, sofrida, ferida, eu vou ficar mais doente ainda. Certo, meus amores? Para concluir, a oração e a palavra de Deus são alicerces para a nossa vida espiritual, para o nosso todo, emocional. Sem isso, a nossa mente ela é invadida e destrói como a nossa saúde física, emocional, espiritual. Ela impacta em tudo. Tudo bem? Então, é isso que eu trouxe para vocês. Eu já tinha uma aula pronta para hoje, mas mediante tudo que eu recebi, eu falei, eu preciso preparar uma nova aula. Por isso eu trouxe isso para vocês. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Deus abençoe por estarem aqui comigo mais uma vez. E beijo no coração de cada uma de vocês. Podia todo mundo abrir essa câmera aí para alguém tirar uma foto e mandar lá no. Deixa eu ver quem tá aqui. Amém, irmã Miriam. Ai, gente, hoje nós estamos em tempo até bastante mulheres, coisa boa. Tem gente que eu não conheço, mas beijo no coração de todo mundo. Amo todas vocês, mesmo sem. Ai, eu tô escondida. Tiraram? Conseguiram? Alguém conseguiu fazer um print aí? Não sei nem cadê meu celular, gente. Por isso que eu não posso. Amém, irmã Débora, lindeza. Estou aqui. Quem que será que falou eu estou aqui? A paz de Deus. Amém. Quem é que está aqui? Fala seu nome aí. Deixa eu olhar aqui. Ah, Rosimar Muniz. Oh, lindeza. Vai, 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 vai. Ah, tá. Então vamos lá. Tem muita gente.
maravilhosa aqui, coisa boa. Tá bom, gente. A gente não tem vontade de sair, né? Sou do Mato Grosso, Cuiabá. Ai, Rose, Deus abençoe. Gente, Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Vamos descansar, né? A Fran também está aí. Quem falou? Não sei quem. Beijo no coração. Deus abençoe vocês infinitamente. Sirlene, Mansueli. Coisa boa, gente. Deus abençoe, tá? Cada uma de vocês. E, se Deus quiser, estaremos juntas daqui 15 dias, tá bom? Eu vou alternar, tá? Para vocês não se cansarem de mim. Uma aula eu faço, outra aula eu trago alguém, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, manda mensagem. Eu respondo todo mundo. Vou abrir o grupo agora, se vocês quiserem falar Mas, sobre essa aula. Darlene, não tem como enjoar de você. Você é maravilhosa. Oh my God, que linda! É Deus verdade. abençoe. Amém. Eu vou abrir o grupo, aí vocês coloquem lá sobre o feedback dessa aula, o que vocês acharam, o que vocês aprenderam. Depois eu vou tentar fazer um textinho aqui bem objetivo para pôr lá sobre essa aula, tá bom? Beijo no coração de todas vocês, amo vocês. Deus abençoe.